Bem, nós vamos dar continuidade ao nosso módulo A Vida no Espírito, dentro do tema a blasfêmia contra o Espírito Santo. E a gente vai conversar um pouquinho, a princípio, sobre isso. E eu sei que esse tema é, no mínimo, polêmico, né? Você, talvez, já tenha sido exposto a algum tipo de argumentação a respeito desse tema, mas a gente vai tentar trazer um pouquinho de clareza, um pouquinho de discernimento para você a respeito do que a palavra de Deus nos diz sobre esse tema, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, eu queria convidar você a abrir aí a sua Bíblia no texto de Mateus, capítulo 12, e nós vamos ler dos versículos de 31 a 32. Mateus, capítulo 12, de 31 a 32. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso, digo a vocês, que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Então, como eu comecei compartilhando, nós estamos diante de um texto que pode trazer, assim, um pouco de polêmica para as rodas de conversa no meio cristão. Mas aí a gente vai ver aqui o nosso Senhor Jesus abordando esse tema, né? É Jesus quem traz toda essa ênfase a esse tema, dizendo que, a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, não haveria possibilidade de perdão. E aí a gente vai perceber que, de fato, esse é um tema muito importante e que talvez nós tenhamos adotado um caminho de extremos. Ou a gente adota uma postura de considerar que qualquer pecado pode ser blasfêmia, ou a gente vai adotar uma postura de que isso já não ocorre mais, de que nós estamos vivendo debaixo da graça, então não haveria nenhum pecado que não tivesse condições de haver perdão. Mas não é isso que a palavra do Senhor está nos dizendo aqui. A blasfêmia contra o Espírito Santo, segundo o nosso Senhor Jesus Cristo, é uma atitude, é um pecado que não há condições de ser perdoado. Então, a gente tem que se perguntar o que de fato é a blasfêmia contra o Espírito, já que Jesus vai nos dizer, nesse texto que a gente acabou de ler, que se alguém blasfemar contra o Filho, ou seja, contra o próprio Senhor Jesus Cristo, haveria perdão. Mas, se alguém blasfemar contra o Espírito Santo, para este não há perdão. E, como a gente já falou, existem muitos ensinos errados a respeito disso, a respeito desse tema, blasfêmia contra o Espírito Santo. E isso traz muita confusão e muito transtorno. Mas eu queria analisar com você agora o contexto dessa declaração que Jesus trouxe para nós. Afinal, a gente não pode analisar um texto somente isolado, porque, como diz aquela máxima, né, um texto fora do contexto vira pretexto. Então, a gente vai ter que observar todo o contexto no qual Jesus vai abordar esse tema. Então, eu queria convidar que você voltasse um pouquinho agora ao versículo 22. A partir desse versículo, vamos ler o que é que Jesus está conversando, esse diálogo que Jesus está aqui nos apresentando. Diz assim a Bíblia, versículo 22, do mesmo capítulo. Então, trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou, e o homem passou a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: Não seria este, por acaso, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo.
como então o seu reino subsistirá? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso, eles mesmos serão os juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Eu queria que você prestasse atenção aqui nessa declaração de Jesus, nesse versículo que a gente acabou de ler, o versículo 28, quando ele diz que se ele expulsa os demônios pelo Espírito de Deus, então é chegado o reino de Deus. E aí a palavra continua no versículo 29 dizendo: ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele? Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Por isso, digo a vocês, que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Então, nós vamos ver aqui o contexto, desse texto que a gente apresentou anteriormente, quando Jesus vai falar da blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós vamos ver que Jesus está aqui curando um homem que era endemoniado. E a Bíblia diz que esse homem ele era endemoniado, cego e mudo. E aí a gente vai observar que diante dessa cura se cria realmente um questionamento, um tumulto, como a gente fala, diante dessa cura que Jesus operou. Por quê? Porque algumas pessoas começaram a acreditar aquilo a Jesus, dizendo que realmente ele seria o filho de Davi, seria o Messias prometido e esperado. Mas os fariseus, vendo isso, começaram a dizer que Jesus operava aqueles sinais, aqueles milagres, aqueles prodígios, que Jesus expulsava o demônio pelo príncipe dos demônios. Então, eles começam a dizer que Jesus expulsava os demônios por Beelzebu, que era o senhor das moscas, o príncipe dos demônios. E daí, a gente vai observar que se levanta toda essa discussão, toda essa celeuma, todo esse tumulto. E a gente observa que Jesus vai começar a dialogar com esses fariseus e vai começar a dizer de que um reino que luta contra si mesmo está dividido. E ele diz assim, que se Satanás, se ele expulsa demônios pelo poder de Satanás, então o reino das trevas ele estaria dividido e esse reino não subsistiria. E ele traz para a gente uma declaração que é muito forte, que foi aquela que eu chamei a atenção de vocês. E ele diz, mas se eu expulso demônios pelo poder do Espírito de Deus, então certamente é chegado o reino de Deus entre vocês. Jesus vai agora atestar, vai testificar de que ele não opera seus milagres, seus sinais, pelo poder dos demônios, pelo poder de Satanás. Mas, muito pelo contrário, ele vai atestar de que ele opera os seus milagres pelo poder do Espírito de Deus. E é nesse contexto que a gente pretende explicar a questão da blasfêmia contra o Espírito. Mas antes da gente entrar realmente nessa explicação, desse contexto que Jesus trouxe para nós aqui, eu queria que você entendesse o significado da palavra blasfêmia. Então, segundo o dicionário, a blasfêmia é um discurso, é uma palavra proferida que ofende fortemente uma divindade, insulta uma religião ou tudo que pode ser considerado sagrado. É uma expressão, é uma opinião, é um enunciado capaz de denegrir e ofender algo respeitoso ou reverenciado. É uma palavra injuriosa contra pessoa ou coisa respeitável. É um contrassenso, é uma declaração absurda, sem nexo e sem lógica. Então,
essas são as descrições a respeito da palavra blasfêmia. Então, quando Jesus está dizendo que se alguém blasfemar contra o Filho, haverá perdão, mas se blasfemar contra o Espírito, não haverá perdão, Jesus está declarando que essa pessoa está proferindo uma palavra injuriosa, que essa pessoa está ofendendo a divindade, que essa pessoa está entrando num contrassenso, fazendo uma declaração absurda contra o Espírito, uma declaração sem lógica, uma declaração sem nexo contra o Espírito Santo de Deus. Então, observa que a gente viu aqui no próprio significado da palavra blasfêmia, que tem relação com o ato de proferir, com o ato de falar. Então, Jesus está dizendo que alguém que fala alguma palavra contra o Espírito Santo, para esse homem, não haverá perdão. Agora, observa, não é qualquer palavra. A gente precisa, de fato, entender esse contexto. E Jesus vai dizer nesse texto que a gente leu aí, de Mateus capítulo 12, qual seria esse caminho para que uma pessoa chegasse a esse ponto de cometer um pecado sem perdão, ou a própria blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele, como a gente já diz, vai declarar que essa pessoa vai começar proferindo palavras contra o Espírito Santo de Deus. E a gente vai ver no versículo 28 desse texto que a gente já leu, que Jesus vai nos declarar que ele expulsava demônios pelo poder do Espírito Santo. Jesus começa a asseverar de que seu ministério estava baseado, estava estruturado no poder do Espírito Santo. E isso a gente também vai ver a própria Bíblia nos dando essa declaração ainda no texto de Atos, capítulo 10, versículo 38. Abra aí a sua Bíblia, em Atos, capítulo 10, versículo 38. Vamos ler o que nos diz a palavra do Senhor. Atos 10, 38. Diz assim para nós a palavra de Deus. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Então, observa, a palavra de Deus está nos dizendo aqui que Jesus foi ungido pelo próprio Deus. E ele foi ungido com o Espírito Santo e com o poder. Então, essa é uma declaração que nos assegura, que revela que o ministério de Jesus, seus sinais, seus milagres, suas curas, elas eram realizadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas aí, a gente vai perceber que os fariseus daquela época, especialmente nesse contexto que nós lemos aqui, eles estão declarando que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele operava os seus sinais, as suas curas, os seus milagres, e até mesmo que ele expulsava os demônios pelo poder de Beelzebul, pelo poder de Satanás. E Jesus vai começar a refutar essas declarações, dizendo aquilo que a gente já compartilhou no começo dessa aula, ser impossível Satanás expulsar Satanás, porque se assim fosse, esse reino estaria dividido. Mas o que é que essa declaração tem a ver com a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus? Observa, a gente tem que partir do princípio de que aquelas pessoas, de que aqueles homens, os fariseus, eles compreendiam quando alguém estava sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. De fato, é verdade que ainda àquele tempo, o Espírito Santo não havia sido derramado sobre toda a carne, mas o Espírito Santo já agia por meio das pessoas, por meio
dos reis, dos profetas, dos sacerdotes. Então, as manifestações do Espírito já eram conhecidas de alguma forma por aquele povo. E nós estamos falando de um grupo de pessoas que estudavam a Bíblia, que eram religiosos da época. A gente poderia dizer que eram os crentes da época. Nós estamos falando dos fariseus. Então, aqueles homens ali, eles conheciam de fato a expressão da manifestação do Espírito Santo de Deus. Então, provavelmente não, certamente, eles estavam sabendo que Jesus ali estava operando pelo poder do Espírito Santo, eles sabiam disso. Mas o que é que aconteceu ali naquele contexto? As pessoas começaram a dizer, será que ele não é o Messias? Será que este não é o filho de Davi? Então começou a se levantar a possibilidade de fato de Jesus ser o Messias. E aquilo incomodava os fariseus, e aquilo incomodava a religião da época. Então aqueles homens decidiram em seu coração deliberadamente proferir palavras contra o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque eles disseram que a obra que Jesus realizava no poder do Espírito Santo, eles proferiram que essa obra, ela era realizada pelo poder de demônios, pelo poder do príncipe das trevas, pelo poder de Beelzebu. Então, a gente vai entender essa questão da blasfêmia, que ela começa por esse caminho. E que caminho é esse? É um caminho que, quando alguém tem o conhecimento de um fato, que ele está relacionado à ação do Espírito, como foi nesse caso, aqueles homens sabiam que aquela atitude, que aquela expulsão de demônios, ela era feita pelo poder do Espírito Santo, mas mesmo tendo esse conhecimento, eles decidiram deliberadamente proferir, dizer palavras. Eles decidiram dizer que aquela obra era realizada pelo poder de Satanás. Então, esse é um caminho que leva um homem a blasfemar contra o Espírito. É acreditar a Satanás uma obra que é realmente realizada pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós precisamos entender isso. É que a blasfêmia, ela começa por esse caminho, mas não quer dizer simplesmente que somente isso é a blasfêmia. É o começo do caminho para blasfemar contra o Espírito. Mas isso vai denotar também para nós um fato que há um posicionamento de entendimento claro, como eu já disse para vocês. E a gente vai entender o seguinte, que nós estamos diante de um pecado que a Bíblia diz que não há conserto. E isso é uma coisa muito séria. E a gente precisa considerar isso com muita importância em nosso coração e na nossa mente. A gente precisa ter um conhecimento a respeito disso. Eu queria convidar você a abrir agora a Bíblia lá no texto de Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17. E a gente vai ler nesse capítulo o versículo 30, tá certo? Atos 17, o versículo 30. Diz assim a Bíblia: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Veja só o que a palavra de Deus está nos dizendo. Que Ele não levou em conta o tempo da ignorância, mas que agora Ele diz a todos que se arrependam, ou seja, a partir de agora que o conhecimento chegou, é necessário haver arrependimento. Então, é claro que Deus não vai julgar alguém que não tem conhecimento como um blasfemo, entende? Ele não vai trazer esse tipo de julgamento a essa pessoa. Por quê? Porque Deus, segundo a sua palavra, não leva em conta os tempos da ignorância. É por isso que a gente precisa entender e perceber que essa questão do pecado, da blasfêmia contra o Espírito Santo,
ele tem muito mais relação com a vida do crente do que com a vida do descrente. Porque nós estamos falando de alguém que tem conhecimento da palavra, que tem conhecimento daquilo que está descrito nas Santas Escrituras. Então, a Bíblia vai dizer que cometer pecado na ignorância não nos exime da culpa, é verdade. Mas a maneira de Deus com esse tipo de pecado é diferente. Ou seja, Deus não vai agir com o mesmo rigor para aquele que comete pecado, tendo conhecimento de que aquilo é pecado. Entende? Então, Deus não vai exigir a mesma postura de alguém que desconhece aquilo que está fazendo, com alguém que conhece aquilo que está descrito na sua palavra. Veja aí, 1 Timóteo 1:13. 1 Timóteo 1:13. Eu vou abrir aqui para vocês, para a gente compartilhar a leitura. 1 Timóteo 1:13. A Bíblia diz assim: a mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Veja só. Aqui, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele está dizendo assim, olha, existia um tempo na minha vida que eu era blasfemo, que eu era realmente um perseguidor insolente, mas eu alcancei misericórdia. Por quê? Porque eu fazia isso na ignorância, eu não tinha conhecimento. Paulo está descrevendo isso. Então, ele diz, eu alcancei misericórdia, porque eu fiz isso na ignorância e na incredulidade. Então, é importante que a gente perceba que é muito diferente a gente cometer esse tipo de pecado sem o conhecimento. E outra coisa é você cometer esse pecado tendo ciência. E é isso que caracteriza a blasfêmia contra o Espírito Santo. É, de fato, você conhecer e deliberadamente você decidir falar contra ele, falar contra a sua ação. E a Bíblia vai nos falar que esse caminho é uma linha que, se a gente cruzar ela, não tem volta. Vocês lembram do texto que a gente compartilhou ainda na primeira aula, de Hebreus capítulo 6, dos versículos de 4 a 9? Vamos ver lá mais uma vez? Hebreus capítulo 6, versículos de 4 a 9. É justamente aquele texto que a gente começou compartilhando. Hebreus 6, de 4 a 9, diz assim, olha, a palavra de Deus. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram um dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vocês, meus amados, ainda que falamos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação. Então, observa, nós estamos aqui, diante desse texto, que o apóstolo aqui que escreveu esse texto, o autor, melhor dizendo, de Hebreus, ele está falando de uma linha que, se for cruzada, ela não tem volta, porque a Bíblia vai descrever que é impossível retornar. Então, observa, há um caminho que nos leva a trilhar, a cruzar essa linha. Mas aí você pode se perguntar, então, como é que alguém pode chegar a esse ponto de blasfemar contra o Espírito Santo de Deus? Como é que alguém pode chegar nesse estágio, de fato, de cruzar essa linha que o próprio texto de Hebreus vai dizer que é impossível de ser restaurada? Então, a gente vai ver ainda no próprio livro de Hebreus, agora no capítulo 10.
os versículos de 26 a 31. Veja só o que nos diz a palavra de Deus. Hebreus 10, de 26 a 31. Diz assim: porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Versículo 28 diz assim: quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. E imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então observa que aqui nós estamos tendo a descrição de como se comporta essa pessoa que cruzou essa linha e que realmente comete esse pecado de blasfemar contra o Espírito Santo. O autor aos Hebreus vai dizer que essa pessoa, ela decidiu deliberadamente pecar. Essa tradução aqui diz pecar de propósito. É a tradução, a Nova Almeida. Então, a gente vai ver que é uma escolha deliberada da pessoa. Ela realmente decidiu viver no pecado. Porque, observa, uma coisa é você pecar. Uma coisa é, em algum momento, você entristecer o Espírito Santo. Todos nós passamos por momentos assim. Mas outra coisa é você deliberadamente escolher viver no pecado, escolher viver pecando. E ainda mais, a Bíblia fala de realmente ultrajar o Espírito de Deus, ou insultar o Espírito da graça. Então, para esse lugar, é impossível ser restaurado. Para esse lugar, quando a gente cruza essa linha, a gente vai com os nossos próprios pés, sabe? Não tem como alguém nos levar para lá, é uma escolha nossa. Nós começamos com aquilo que aqueles fariseus estavam fazendo ali, no diálogo com Jesus. Nós começamos a proferir palavras contra o Espírito. E vamos caminhando em uma vida pecaminosa até que a gente cruze essa linha de ser simplesmente impossível de ser restaurado. E isso, minha gente, não se limita tão somente à blasfêmia contra o Espírito, mas é todo aquele que nega o sacrifício feito por Jesus na cruz. Isso a gente vai ver lá em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 22. 2 de Pedro 2, 22. A Bíblia vai dizer assim, ó: com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Sabe? A Bíblia está dizendo aqui que alguém que cruza essa linha é comparado a um cão que volta a lamber seu próprio vômito. É comparado a uma porca que tomou banho, ficou limpinha, mas volta a se rolar na lama. Ou seja, a pessoa teve todas as experiências com Deus, mas por uma decisão deliberada, ela começa a proferir palavras contra o Espírito, e agora ela começa a viver uma vida pecaminosa, e ela volta às velhas práticas. Ela, de fato, como a palavra diz, vai aí voltar ao próprio vômito. Hebreus 10, 29, a Bíblia vai usar essa expressão, que essa pessoa, ela ultrajou o Espírito Santo, o Espírito da graça. Então, essa pessoa, de fato, feriu ao Espírito Santo. Essa pessoa, de fato,
proferiu palavras injuriosas. Essa pessoa, de fato, não somente entristeceu, mas trouxe, chegou a um ponto de fato, apagar o Espírito Santo em sua vida. Mas, diante de tudo isso, a gente conversando um pouquinho a respeito do que é blasfêmia, a gente falou no começo da aula de que muita coisa é dita a respeito de blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas aí, nós precisamos entender o que não é blasfêmia. Por quê, minha gente? Porque é importante a gente entender isso. Porque, como já foi exposto aqui, há muitos ensinamentos errados a respeito desse tema. E a gente precisa esclarecer algumas coisas. Por quê? Porque tem muita gente, por exemplo, condenado por aí, por algumas religiões, pensando ter cometido blasfêmia contra o Espírito Santo, e assim essa pessoa se considera sem perdão, porque de fato, a consequência do pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. É alguém que não tem mais perdão, é alguém que está numa condição de ser impossível ser restaurado à condição de estar na presença. Então, a gente precisa, de fato, esclarecer esses dois extremos. O primeiro é esse, que eu acabei de falar, de alguém estar se condenando num pecado que ele não cometeu, porque ele não sabe o que é a blasfêmia contra o Espírito. E a outra condição é de outra doutrina, que vai falar que na graça você pode viver do jeito que quer, e, enfim, você não vai ser condenado porque Jesus te ama, porque Deus é Pai. Enfim, esse é outro extremo que é muito perigoso e que a gente precisa entender que existe sim o pecado contra a blasfêmia e que nós precisamos compreender com realmente equilíbrio o que é que a palavra de Deus está nos dizendo, tá certo? Então, a gente já começou a falar do que não é blasfêmia, mas observa, talvez você já tenha ouvido alguém dizer assim: blasfemar contra o Espírito Santo é não crer em Jesus. Quando alguém não crê no sacrifício de Jesus, quando alguém não reconhece que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, ela está blasfemando contra o Espírito, e para essa pessoa não haverá perdão. Mas será que é isso que Jesus está declarando? Será que realmente é isso? Vamos ver lá João capítulo 16, versículos de 7 a 11. Veja só. João 16, de 7 a 11. Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Observa, aqui nós estamos diante do nosso Senhor Jesus Cristo, falando a respeito do que seria a obra do Espírito Santo. E nesse contexto, nesse texto, Jesus vai nos relatar que parte da obra do Espírito é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E eu quero te chamar a atenção para essa palavra pecado. E observa que essa palavra aí, ela está no singular. A Bíblia não está falando de pecado. Jesus está dizendo assim, olha, esse Espírito virá para convencer o mundo do pecado. Então, quando a palavra pecado aparece na Bíblia no singular, essa palavra está relacionada com a nossa natureza pecaminosa. E quando a palavra aparece no plural, pecados, ela tem relação com os nossos atos. Então, quando Jesus está dizendo que o Espírito vem para convencer o homem do pecado, ele está dizendo que o Espírito vem para convencer o homem, a humanidade, da sua natureza pecaminosa.
Então, a gente pode entender que o que leva um homem a ir ao inferno não é a sua condição de pecado. Não? Como assim, pastora, não é a sua condição de pecado? Não, não é. O que leva um homem a ir para o inferno é não crer em Jesus, permanecendo em uma condição de rebeldia contra Deus. Isso está claro? Então, assim, não é simplesmente porque eu sou pecador que eu estou condenado ao inferno. Por quê? Porque já foi me oferecida uma proposta para que eu saia dessa condição. Deus já enviou Jesus. Então, eu só permaneço nessa condição de condenação se eu não crer em Cristo. Se eu não confessar pecados e não me arrepender e declarar ser Jesus a solução para o problema do meu pecado. Mas essa situação de não crer, de se manter rebelde contra Deus, não configura a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por que não? Porque muitos de nós um dia já não cremos. Um dia você talvez tenha dito para alguém que pregou a palavra para você: hoje não, hoje eu não quero Jesus. Um dia talvez eu já retardei o momento de dizer sim. Um dia talvez você já possa ter dito: hoje eu ainda não senti no meu coração. Você sabe os caminhos que você trilhou para dizer sim para Jesus, para renunciar à sua vida de pecados. Então, se blasfemar contra o Espírito Santo fosse simplesmente não crer em Jesus, todos nós estaríamos numa condição de estarmos cometendo pecado que não haveria perdão. Você compreende? Porque todos nós, em algum momento, já dissemos que não queríamos, que não críamos em Cristo. Então, a gente precisa entender que falar que não quer, que não crê, não é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Outra coisa que talvez você já possa ter ouvido: blasfemar contra o Espírito Santo é falar mal dos dons do Espírito. De repente, um irmão se levanta em profecia e dá uma palavra vinda da parte do Espírito, e alguém diz: aquilo ali não é de Deus, não. Ou, de repente, alguém se manifesta com poder de cura, e outra pessoa vai dizer assim: isso aí é o demônio operando, como aconteceu lá com Jesus, né? Enquanto ele estava curando aquele homem. Então, esse ato isolado de falar mal contra os dons do Espírito não se configura a blasfêmia. Ela pode ser o começo, talvez possa ser o começo, se não houver arrependimento. Mas talvez eu e você, um dia, já tenhamos falado mal de algum dom do Espírito que a gente viu sendo expresso na vida de um dos nossos irmãos. Mas isso por si só não configura a blasfêmia. Então, esse fato isolado não é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E também não é falar mal das próprias manifestações do Espírito. Você sabe que alguém recebe de uma forma essa carga de poder do Espírito, outra pessoa recebe de outra, né? Por exemplo, eu mesma, por muito tempo da minha vida, criticava aquelas pessoas que caíam no Espírito, porque para mim aquilo ali não existia. Então, em algum momento da minha vida, eu já falei mal disso. Mas isso não quer dizer que eu tenha cometido a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Porque os meus olhos foram abertos e eu mesma vivi essa experiência. Então, observa. É claro que a gente, não é por causa disso que a gente vai ter o direito, e agora está falando mal do irmão, que o irmão que está lá chorando, gritando, caindo, rodando. Eita, isso é um menino. Não, você não tem o direito de fazer isso. Porque é o Senhor quem está julgando as intenções. É Ele que sabe o que é que está acontecendo ali na vida do irmão. Você tem, sim, o direito de pedir ao Senhor para discernir espíritos. Isso sim, você tem o direito de fazer. Mas o juízo pertence ao Senhor. Então, não é porque um dia eu e você falamos mal dos dons do Espírito, ou falamos mal das manifestações do Espírito, que nós cometemos a blasfêmia contra o Espírito. Observa que blasfemar contra o Espírito Santo não é qualquer pecado. Você precisa entender isso. E aí a Bíblia vai trazer para a gente uma expressão que é muito forte, que é o ultraje da graça. O ultraje ao Espírito da graça.
que a gente encontrou essa expressão lá naquele texto que a gente leu, de Hebreus, capítulo 10. E quando Jesus está conversando com aqueles fariseus, falando a respeito da blasfêmia, é como eu já falei no início da aula, ele estava falando a pessoas que tinham conhecimento de causa, aos crentes da época, as pessoas que tinham conhecimento das manifestações do Espírito. Então, qual é o nosso papel como cristãos? Nós precisamos, de fato, buscar esse conhecimento. A gente deve desejar conhecer os dons, buscar os dons. A gente deve buscar esse conhecimento a respeito da obra do Espírito Santo. Mas nunca querer se colocar num papel de juiz. E de repente agora a gente está determinando, fulano blasfemou contra o Espírito, para ele não tem mais jeito. Beltrano não blasfemou não, então para ele ainda tem perdão. Meu irmão, esse não é o seu lugar, esse não é o meu papel e o seu papel, porque como eu já disse, esse papel de juiz pertence ao Senhor. Mas, como a gente já declarou, a blasfêmia ela começa com uma declaração feita contra o Espírito Santo. Mas isso se estende, isso se prolonga, não é somente uma declaração perdida e única na vida de uma pessoa, não. Isso começa com a declaração, mas vai se estendendo e se transforma num insulto e num ultraje à pessoa bendita do Espírito Santo. A Bíblia vai nos dizer no texto de Atos, capítulo 7, versículo 51, aquela proclamação de Estevão, quando ele diz assim, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Como a gente já compartilhou em aulas anteriores, nós podemos resistir ao Espírito Santo de Deus. Quando a gente não interage com ele, nós estamos o resistindo. E isso fica claro para nós em Hebreus, capítulo 3. Vamos ver lá. Hebreus 3, versículo 7. Hebreus 3, 7. Diz assim, por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, o versículo 8, não endureçam o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto. Então, observa, nós podemos endurecer o nosso coração e assim resistir ao Espírito. Então, a gente tem que entender que a atuação do Espírito, como já falamos, é uma interação conosco, ele não trabalha só. E muitas vezes nós temos essa indisposição para interagir com o Espírito. A gente falou que em algum momento da nossa vida, a gente já recusou a crença no nosso Senhor Jesus Cristo. E certamente, nesses momentos, o Espírito Santo estava trabalhando na nossa vida. Porque, meu irmão, se você não aceitou Jesus na primeira vez que o Evangelho foi exposto para você, você certamente sabe que quando o Evangelho foi exposto, você sentiu o Espírito Santo falar. Você sentiu ele te chamar. Mas certamente houve uma resistência da sua parte, como a gente vê em tantos outros casos em que a gente proclama, que a gente prega o Evangelho. A gente vê que a pessoa está quebrantada, mas ela resiste. Ela resiste ao Espírito, porque é o Espírito quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas essa resistência não é somente um chamado a um arrependimento. Muitas vezes nós estamos resistentes a uma vocação ministerial, a um chamado. Deus está, pelo seu Espírito, falando ao nosso coração, nos chamando para uma obra específica, nos dando uma determinada tarefa, e a gente endurece o coração e resiste ao Espírito Santo de Deus. Então, é importante que a gente compreenda que o Espírito Santo, ele está dentro de nós como um selo, como a gente já compartilhou na aula anterior. Vê lá, 2 Coríntios, abre tua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 1. Veja o que a palavra de Deus está nos dizendo nesse texto. 2 Coríntios, capítulo 1, os versículos de 21 a 22. Diz assim: mas
aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus, que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então, observa, o Espírito Santo, ele é o selo, ele é a garantia ou o penhor da nossa herança. Ele é aquele que, de fato, tem como seu trabalho, como sua tarefa principal, nos conduzir perfeitamente ao destino final, como a gente compartilhou em aulas anteriores. Então, a partir desse entendimento, a gente pode compreender que quando a gente começa a ferir o Espírito Santo com palavras, que quando a gente continua de maneira deliberada a pecar contra o Espírito, a gente está dizendo assim, olha, eu vou parar com essa missão dele. Por quê? Qual é a missão dele? É me entregar lá naquele dia, naquele grande dia, diante de Jesus, como uma noiva sem mácula, sem mancha, sem ruga, como diz a palavra de Deus. Esse é o trabalho do Espírito, é desenvolver a minha salvação na alma e no corpo físico. Mas observa, eu, pela minha escolha deliberada, posso dizer, eu não quero. E aí a missão do Espírito, ela é abortada, ela é interrompida em nós. Por isso é que a gente pode compreender a declaração de Jesus. Jesus disse uma coisa interessante, ele disse, olha, se alguém pecar contra o Filho, isso será perdoado. Se alguém blasfemar contra o Filho, isso será perdoado. Mas, se alguém blasfemar contra o Espírito, isso não será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. E por que será que Jesus disse isso? Será que agora Jesus estava considerando o Espírito Santo como sendo uma pessoa da Trindade mais importante que ele? Certamente que não, né? Porque a gente tem o conhecimento que as manifestações da Trindade se tratam de um único Deus, que é igual em força, em poder, em glória e majestade. Então, não existe essa hierarquia nas manifestações da Trindade. O Pai é maior que o Filho e o Filho maior que o Espírito. Não. Todos eles são iguais, porque se tratam de um único Deus. Então, Jesus, ele não estava assim declarando que o Espírito Santo seria mais importante do que ele. Não era essa a declaração de Jesus. Mas então, o que é que Jesus estava afirmando? Quando disse que se a pessoa proferisse uma blasfêmia contra o Filho, isso seria perdoado, mas se ela proferisse uma blasfêmia contra o Espírito, isso não seria perdoado. Eu quero que você entenda, Jesus está falando da obra do Filho e da obra do Espírito. A obra de Jesus era uma obra de redenção. E a Bíblia vai nos falar que a obra da cruz, ela simplesmente não pode ser interrompida ou abortada. Por quê? Porque ela já foi concluída. Ela já aconteceu. E a palavra de Deus vai nos dizer que essa obra, ela já aconteceu antes mesmo da fundação do mundo. Você entende? Antes de haja luz, a Bíblia já dizia, haja cruz. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Vê só o que é que a Bíblia está nos dizendo. E elas, Apocalipse 13, 8. E ela será adorada por todos aqueles que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Então, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, observa, a obra da cruz, ela já foi concluída. Então, não tem como eu, por uma palavra proferida, por uma blasfêmia proferida contra o Senhor Jesus, interromper a sua obra. Por quê? Porque ela já aconteceu. Ela já foi completa, ela já foi concluída. Já se tratando da obra do Espírito Santo, que é uma obra pessoal e individual, porque, veja só, Jesus já cumpriu, a Bíblia diz, na plenitude do tempo, ele foi enviado, ele morreu e ressuscitou, concluindo a obra redentiva, né?
Ele já fez aquilo que era necessário fazer para que a salvação estivesse disponível a todos os homens. Mas a obra do Espírito Santo não, minha gente. Ela é pessoal e individual. No dia que eu digo sim para Jesus, essa obra do Espírito começa na minha vida. No dia que você diz sim para Jesus, essa obra do Espírito começa na tua vida. Então, o andamento da obra na minha vida é um, o andamento da obra do Espírito na sua vida é outro. E esse processo, ele pode ser interrompido. Por quê? Porque você pode deliberadamente começar a falar palavras contra o Espírito e caminhar para uma vida de pecado, entregue ao pecado e cruzar aquela linha que o texto de Hebreus vai dizer que é impossível de ser restaurado. E aí eu já falei para vocês que em algum momento da nossa vida a gente já entristeceu o Espírito Santo. Mas isso não qualifica a gente a ser alguém que cometeu o pecado da blasfêmia contra o Espírito. A questão não é se nós ferimos o Espírito, porque certamente nós já o ferimos. Mas como nós ferimos ao Espírito e por quanto tempo nós permanecemos ferindo ao Espírito Santo. Você entende? Não é simplesmente um ato isolado, não. É uma questão de permanência, de vivência no pecado, de escolha de viver naquela situação de pecado. Isso tem a ver com o nosso nível de correspondência ao Espírito. Se alguém se humilha diante de Deus, Deus se move em favor dele. A Bíblia vai dizer o seguinte, que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não vai desprezar. Isso está lá no Salmo 51, versículo 17. Então, se em algum momento eu comecei a trilhar um caminho de pecado que poderia me levar a estar cometendo a blasfêmia contra o Espírito, mas se eu caio em mim e clamo ao Senhor pela sua graça, pela sua misericórdia, a Bíblia vai dizer que o Senhor não despreza. Que há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Então é importante a gente entender que se alguém se humilha diante de Deus, Deus se move em favor dele. Observa a correspondência. Se eu tenho uma atitude de humilhação, o Senhor corresponde com favor em minha vida. Já o orgulhoso, a Bíblia vai dizer que Deus não tem conversa. A Bíblia vai falar que para aquele que é orgulhoso, para aquele que é soberbo, a Bíblia diz que Deus, ele resiste ao soberbo. Então, o orgulhoso, a Bíblia também vai falar que ele será quebrantado sem que haja cura. Eu queria ler esse texto aqui com você. Provérbios 29, versículo 1. Provérbios 29, 1 diz assim: quem teima em rejeitar a repreensão será destruído de repente, sem que haja remédio. Em outras versões, você vai ver justamente a expressão o orgulhoso será destruído sem que haja cura. Então, se você anda num caminho de obstinação, como a Bíblia fala aqui, teimando em rejeitar a repreensão, se você não aceita ser corrigido, se você escolhe deliberadamente viver em pecado, a Bíblia diz que para essa situação não há cura. Não há como ser restaurado. Então, a resistência de alguém pode levar essa pessoa a esse lugar onde não exista mais nada que possa ser feito por ela. Mas como é que é possível chegar a esse ponto? Porque, de fato, é um caminho que é trilhado. A gente pode falar assim, o primeiro passo, né, que essa pessoa começou a dar. São atitudes contrárias ao Espírito. A primeira atitude que essa pessoa deu é que ela resistiu ao Espírito. Porque o Espírito, ele pode ser resistido. E isso a gente viu lá no texto de Atos, capítulo 7, versículo 51. A segunda atitude é o segundo passo que essa pessoa deu. Ela entristeceu o Espírito Santo. Porque o Espírito, ele também pode ser entristecido, visto que ele é uma pessoa. Isso está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 30. O terceiro passo que essa pessoa pode dar, ela pode causar ciúmes no Espírito Santo. E essa palavra a gente encontra lá em Tiago, capítulo 4,
versículos de 4 a 5. Eu queria ler esse texto com vocês, para que a gente entenda bem o que é que a Bíblia está nos dizendo, tá certo? Tiago, capítulo 4, os versículos de 4 a 5. Diz assim a Bíblia: gente infiel, ou em outras versões você vai encontrar adúlteros. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Observa, a expressão da palavra de Deus, que a palavra de Deus nos traz. Aqui está descrito gente infiel. E essa infidelidade, como em outras versões está descrita, adúlteros, tem realmente essa comparação, essa relação com o casamento. Deus está dizendo o seguinte: eu tenho um pacto, eu tenho uma aliança com vocês. Nós estamos prometidos em casamento, nós estamos nos relacionando em matrimônio. Então, quando a gente está prometido em casamento, como é o caso da igreja ser a noiva e Jesus ser o noivo, quando uma noiva tem um noivo que tem a data marcada para que esse casamento aconteça, não se admite que essa noiva comece a flertar com outro homem. Por quê? Porque ela está cometendo desde já infidelidade, porque ela está cometendo adultério. Então, quando o Senhor está falando aqui de gente infiel, dizendo que a amizade com o mundo se constitui inimizade contra Deus, ele está falando justamente disso, de você estar prometido em casamento ao Senhor Jesus, como nós estamos, e estarmos sentindo saudade da vida que nós tínhamos anteriormente no mundo. E aí a Bíblia diz que o Espírito, ele se enciuma de nós. Por quê? Porque ele não admite esse tipo de relação. Ele não admite uma noiva que não considera o noivo como a pessoa mais importante da sua vida. Ele não admite uma noiva que sente saudades de um relacionamento antigo. Então, uma atitude de flertar com o mundo causa ciúmes no espírito. E esse é o terceiro passo que leva alguém a ultrajar o Espírito Santo de Deus. E o quarto e último passo aqui desse tópico é justamente apagar o Espírito Santo, como diz lá o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, não extingueis o Espírito, ou não apagueis o Espírito. Então, a gente sabe que a gente não tem o poder de apagar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus. Mas quando a Bíblia está falando da gente não apagar o Espírito, ela está dizendo assim, olha, não apague a sua obra, não apague as suas manifestações, não apague o seu fogo dentro de você. E nós precisamos compreender que a resistência ao Espírito, ela não é uma informação antiga, nova, melhor dizendo. Essa é uma informação antiga. Deus já vem dando essa informação desde o Gênesis, como a gente já compartilhou lá em Gênesis capítulo 6, versículo 3, que Deus decide abreviar os tempos de vida do ser humano. Por quê? Porque os homens viviam muito tempo, né? Eles viviam mais de 900 anos, os homens que mais viveram sobre a face da terra. E Deus disse assim, olha, eu vou abreviar o tempo de vida do ser humano, por quê? Porque não vale a pena ele viver 1000 anos resistindo ao meu espírito. Então, o Senhor estava mandando a seguinte mensagem para nós: quanto mais você resiste ao meu espírito, mais eu me distancio de você. Observa, que é justamente uma ação e reação. Se você se distancia do Espírito, melhor dizendo, se você resiste ao Espírito, mais ele é afastado de você. Seguindo essa lógica, isso não tem somente relação com o tempo de vida, né? Porque Deus abreviou o tempo de vida dos seres humanos. Mas tem a ver também com a nossa insistência e permanência no pecado. Então, quanto mais eu insisto em permanecer no pecado, mais Deus se distancia de mim.
Quanto mais eu insisto em permanecer falando contra, vivendo uma vida que desagrada, vivendo uma vida de resistência, de entristecer, de causar ciúmes e, por fim, de apagar o espírito, não há como mais ser restituído. E isso se caracteriza justamente no ultraje ou na blasfêmia contra o Espírito Santo. E a gente vai chegar aqui num ponto que é também muito delicado, mas que é real, é que quando Deus se torna inimigo. Você já pensou nisso? Que Deus pode se tornar teu inimigo? Isso é forte, né? Mas essa é uma situação que de fato pode vir a acontecer. Abre aí a tua Bíblia, no texto de Isaías, capítulo 63. E a Bíblia vai falar para a gente assim no versículo 10. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Por isso, ele se tornou inimigo deles. E ele mesmo lutou contra eles. Observa o que a Bíblia está dizendo aqui para a gente. Que as pessoas, que o povo de Deus se tornou seu inimigo. Por quê? Porque eles se manteram rebeldes, entristecendo ao Espírito Santo. Então, a Bíblia diz que ele, o próprio Deus, se tornou inimigo do seu povo. E ele disse, agora sou eu que vou lutar contra vocês. Então, esse é um lugar que a gente não deve querer chegar. O lugar de inimizade contra Deus. E a gente está diante aqui desse texto que Deus vai de amigo a inimigo. E isso aqui é resultado de rebeldia. Isso é resultado de um coração obstinado. Olha, a Bíblia fala aqui uma palavra nesse texto de Isaías 63, 10, que é, eles contristaram. E essa palavra no original significa ferir, doer, magoar, descontentar, aborrecer, distorcer, torturar e causar dor. Então, não foi um mero pecado, minha gente. Eles feriram, eles magoaram, eles aborreceram, eles torturaram, eles causaram dor ao Espírito de Deus. Então, a gente precisa entender o que é que leva a Deus a sair da posição de amigo e se tornar inimigo nosso, né? Há muita gente pregando que nós fomos alcançados aí pela graça e que está tudo certo, a gente pode viver a vida que quer. A gente pode, sabe, viver uma vida descompromissada e Deus nos ama. É, de fato, Deus nos ama. Mas a gente tem que entender que deve existir dentre nós uma busca para continuarmos mantendo o Espírito, o seu fogo aceso dentro de nós. E uma vida pecaminosa é uma vida que vai fazer com que esse Espírito seja apagado. Então, essa declaração dessa falsa doutrina vai dizer para a gente que a gente pode viver de todo jeito, que não tem problema e que a gente não vai perder a salvação também, tá certo? Apesar da própria Bíblia ela vir refutar essa ideia. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que esses que ultrajam o Espírito é impossível de ser restaurados. Agora observa, há muitos desviados na nossa nação, né? É mais ou menos o mesmo número de pessoas que estão na igreja. Existe fora da igreja um número semelhante de pessoas desviadas. Então, o número de desviados no Brasil é muito grande. Mas é importante que a gente entenda que nem todo mundo que se desviou ultrajou o Espírito. Nem todo mundo que se desviou blasfemou contra o Espírito, né? Então, para essas pessoas, de fato, sim, se houver arrependimento e confissão, Deus não se tornou inimigo delas, né? A Bíblia diz, no texto de Lucas, capítulo 15, o texto todo, o capítulo todo, é de fato um capítulo direcionado aos desviados, a gente pode dizer assim, né? Em que Deus recebe de volta aqueles que se perderam. Então, essa postura de ultraje, essa postura de Deus se tornar nosso inimigo, ela vai muito além de uma queda ou de um tropeço, né? A Bíblia vai dizer para a gente lá, ó, Tiago 5, 19. Tiago, capítulo 5, versículo 19.
E o versículo 20. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Então, ainda há um conserto para aquele que está desviado. Se ele for convencido do seu pecado e houver arrependimento e houver confissão, a gente vai ver que há ainda uma proposta de restauração. Então, a gente tem que perceber de que pelo fato de nós sermos salvos pela graça, existe também um caminho da gente impedir o fluxo dessa graça em nossa vida. Que esse caminho, ele vai se configurar justamente no traje ao Espírito da graça. E aí a gente vai lembrar mais uma vez daquela parábola que Jesus conta lá no texto de Mateus capítulo 21, que é a parábola da vinha, onde um certo senhor arrenda uma vinha aos trabalhadores e coloca lá seus servos para observar o trabalho, porque o desejo daquele senhor é que aquela vinha produzisse. E o texto, a parábola vai dizer que aqueles homens maltrataram aqueles servos que representavam os próprios profetas, né? Mataram alguns, apedrejaram a outro, enfim. E o Senhor disse assim: agora eu vou mandar o meu filho, porque talvez ao meu filho eles respeitem. E aí o filho aqui é a representação do próprio Senhor Jesus Cristo. E aí a parábola vai dizer que aqueles trabalhadores da vinha, eles vão e matam o filho. E essa parábola está sendo relacionada ao povo judeu. E o senhor daquela vinha, ele chega ao ponto de dizer: eu agora vou tirar a vinha da mão desses trabalhadores e vou entregar essa vinha a outros, para que esses façam com que ela produza. Então, observa, Deus tira agora a missão do meio do povo de Israel e coloca essa missão na mão da igreja. Então, o caminho é um caminho de insistência de Deus. Observa, ele primeiro vai lá e manda aos profetas para avisar aquele povo: tem que se arrepender, haverá um Messias. E depois ele manda o próprio filho. Mas o povo não creu. A própria Bíblia vai dizer isso, que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito ou o poder de se tornarem filhos. Então, Deus vai insistindo. Não é de uma hora para outra que Deus se transforma em inimigo de alguém. Mas há um caminho de insistência, porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso. Então Deus vai insistindo com aquela pessoa, trazendo oportunidades, mandando outras pessoas, como foi no caso da parábola da vinha, os profetas falando, né? Mas aquela pessoa decide deliberadamente se afastar da proposta de Deus. Então, isso vai levar com que o Senhor se torne inimigo do seu próprio povo, como foi aí no caso da parábola. Observa, você pode dizer: mas essa questão de Deus se tornar inimigo, ela está só lá no Antigo Testamento, né? No Novo Testamento já é outra história, nova aliança, né? A ideia de alguns é que Deus no Antigo Testamento era um Deus muito mau. E no Novo Testamento ele ficou bonzinho. É como se Deus tivesse se convertido do Antigo para o Novo Testamento. Agora observa. A questão é que a revelação para o povo da antiga aliança era uma. E a revelação para nós que estamos na nova aliança é outra. O que é que eu quero dizer com isso? É que o povo, na antiga aliança, tinha a revelação da lei. E a lei trazia, de fato, a descrição de que aquele povo, por si só, não era capaz de se salvar. Porque não haveria ninguém que conseguisse, por si só, ser cumpridor da lei. Mas, a partir de Jesus, na nova aliança, algo novo nos foi apresentado. E esse algo novo chama-se graça. E essa graça vai nos revelar um favor imerecido. Mas isso não quer dizer que Deus mudou. Não é isso. Deus não era um no Antigo Testamento e se tornou outro no Novo. Não. Simplesmente o nível de revelação aumentou. Algo que estava oculto foi revelado.
Então, eu quero que você entenda que amor e misericórdia já existia lá no Antigo Testamento. Porque observa comigo, quando Davi pecou, quando Davi adulterou com Batseba, existia uma lei que determinava que aquele homem e aquela mulher fossem apedrejados. Mas Davi e Batseba não foram apedrejados. Por quê? Porque Davi clamou ao Senhor. E a gente observa nessa situação específica uma janela de graça se abrindo. Então, Deus já se revelou ali amoroso, misericordioso para com Davi. E não somente nesse caso de Davi, mas em alguns outros também, a misericórdia e o amor de Deus foram expressos. Então, já havia misericórdia e amor no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, eu quero te dizer que a justiça de Deus continua existindo também. A justiça de Deus não era um assunto que só tinha a ver com o Antigo Testamento, não. Agora, por exemplo, o apedrejamento por pecado, sim. Isso era uma coisa que está restrita lá ao Antigo Testamento. Né? A gente não vai ver o Senhor Jesus falando hoje aqui para a gente apedrejar alguém que esteja em pecado. Não é isso. Mas isso não quer dizer, minha gente, que a gente agora está sem punição por causa do pecado. Porque na cabeça de algumas pessoas, sabe, a graça é um direito que Deus te dá de pecar. Não. Pelo contrário, a graça te torna muito mais responsável pelos teus atos. Sabe, eu considero muito mais difícil viver na graça do que viver na lei. Porque não é somente o pode e não pode. É toda uma questão de motivação do coração que vai muito além da letra da lei. Observe o que a Bíblia diz em Hebreus 10, 29. A gente já leu esse texto, mas diz assim, ó: imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Então, Jesus está dizendo assim, ó, é muito maior o castigo. Não tem mais apedrejamento, mas o castigo agora é muito maior. Por quê? Porque uma revelação maior foi dada. A Bíblia diz isso, que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Sabe? Nós estamos numa revelação que é maior. Então, se eu, dentro dessa revelação, escolho deliberadamente viver no pecado, o castigo também é maior, muito mais severo. Então, sabe, não pensa que a graça é a ocasião para tu pecar. Mas, pelo contrário, isso se constitui inimizade para com Deus. Observa lá Romanos capítulo 8, versículos de 1 a 8. A gente está quase chegando ao fim dessa aula. Romanos 8, de 1 a 8. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim, Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Observa, nesse texto que a gente acabou de ler, Paulo, ele não está falando simplesmente de agradar ou desagradar, mas ele está falando de uma escolha deliberada, de dar vazão à carne. Aquilo que a gente já vem falando ao longo dessa aula. Ou seja, você escolhe viver na prática de pecados. E isso vai nos colocar numa posição de inimizade para com Deus. Uma coisa é um pecado isolado, minha gente, e outra coisa é viver deliberadamente pecando. A gente precisa entender que para um pecado isolado, a Bíblia nos diz lá no texto de 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, eu preciso entender que se eu pecar e me arrepender, tem todo esse tratamento que já foi descrito nesse texto. Mas quando não há arrependimento e confissão, e há essa insistência em permanecer praticando as mesmas
as mesmas coisas, essa escolha vai fazer com que o Senhor se torne o meu inimigo. Então, a gente precisa entender que na nossa relação com Deus e com seu Espírito, não pode existir uma terceira pessoa. Como a gente já compartilhou lá quando fala que o Espírito tem ciúmes de nós. Ele espera que a noiva só tenha olhos para o seu noivo. Que ela não permita uma terceira pessoa estar nesse relacionamento. A gente precisa entender o seguinte, que o Senhor está falando de uma escolha de viver em pecado. Quando a gente lê o texto de Hebreus, o livro de Hebreus, o contexto dele é o seguinte: esse livro, ele foi escrito para judeus que se converteram, para judeus que creram no Senhor Jesus Cristo e provaram, tiveram experiências com Jesus, compreenderam a revelação da graça, tiveram experiências com o Espírito e, de repente, começaram a sentir saudades da antiga vida, da velha aliança. E, de repente, começaram a proferir palavras contra o Espírito. E, de repente, começaram a dizer que o sangue de Jesus por si só não era suficiente para a remissão de pecados. E começaram a dizer que seria necessário agora os sacrifícios de animais, os sacrifícios de bodes, para que aquele sangue pudesse remir ou cobrir pecados. Então, eles estavam começando a trilhar um caminho que podia ser sem volta. Por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer: olha, peraí, vocês já receberam uma revelação maior. E de vocês eu espero coisas melhores, como diz lá o texto de Hebreus capítulo 6. Isso o Senhor está falando para nós. Nós já recebemos uma revelação maior. Nós já recebemos da sua parte, do seu Espírito. Então, nós não podemos nos dar o direito de começar a trilhar esse caminho, de proferir palavras contra o Espírito, de dizer que ações do Espírito são ações de Satanás e de começar a decidir viver uma vida deliberada para o pecado. Meu irmão, um alerta é feito para nós nesse dia. Se por acaso nós estamos trilhando esse caminho, esse é um tempo de arrependimento, para que a gente possa voltar, porque se voltarmos, ainda há como sermos restaurados, mas se trilharmos essa linha, não haverá mais como sermos restaurados, porque estaremos cometendo o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Para sua reflexão, você vai receber algumas questões que eu vou compartilhar aqui com você, e você vai responder e depois vai fazer com que essas respostas cheguem até mim, tá bom? A primeira é: defina no seu entendimento o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. A segunda: a partir da exposição do texto, o que não é blasfêmia contra o Espírito Santo? E terceiro: qual é o caminho percorrido para ultrajar o Espírito Santo? Lembra que a gente deu um caminho, falou de alguns passos que a pessoa pode dar para se ultrajar o Espírito? E quarto: como nos tornamos inimigos de Deus? Então, para você, ficam essas questões para a sua reflexão, que você estude esse material vai chegar até as suas mãos, e você enriqueça o seu conhecimento, mas não somente isso, que você decida viver uma vida para a glória e louvor do nome de Jesus, e para que esse Espírito continue aceso dentro do seu coração. Amém.